deputado federal Alfredo Sirquis. Ele estava a caminho de um sítio da família e o veículo que estava capotou. Na época de estudante, Sirquis lutou contra a ditadura militar e participou do sequestro do embaixador da então Alemanha Ocidental durante a Copa do Mundo de 70 e meses depois do embaixador da Suíça. Abandonou a luta armada, foi para o exílio e... O Jornal da Noite. Fazer muito e roubar pouco. O discurso que derrubou um dirigente do PT no interior do Rio de Janeiro. Mergulhadores intensificam as buscas por atriz que desapareceu em lago nos Estados Unidos. Você imaginou que um dia juntaria toda a família na cozinha? Novos tempos, novos desafios e muita novidade. Vem aí, MasterChef, como você nunca imaginou. O que você deve saber, o que você quer ver, o que acontece no mundo todo é notícia. No Jornal da Band, a informação é clara e precisa para que você fique em dia sobre os acontecimentos mais importantes. Uma equipe de primeira a postos para transmitir com imparcialidade, agilidade e reflexão o fato onde quer que ele aconteça. Mergulhadores intensificaram as buscas pela atriz Naya Rivera, que desapareceu quando navegava nos Estados Unidos. O correspondente Eduardo Barão tem os detalhes. Monteith, de 31 anos, foi encontrado morto em um hotel no Canadá após uma overdose. Em 2018, Mark Salling cometeu suicídio aos 35 anos, depois de uma série de problemas com a justiça. Fazer muito e roubar pouco. A frase foi um sincericídio e, por causa dela, um dirigente do PT no estado do Rio teve de deixar a presidência do partido. Durante uma transmissão ao vivo, Liédio Luiz Silva discursava sobre a importância histórica do PT e acabou falando o seguinte: nós vamos sim estar enganjados na eleição de 2020 em Laje do Muriaé, com os nossos companheiros, com o nosso candidato a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população, que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco. Liédio Luiz Silva disse que se equivocou porque estava nervoso. Ele é suplente de vereador em Laje do Muriaé e, após a repercussão negativa, se afastou da presidência do partido na cidade. E você vai ver a seguir no Jornal da Noite. Real Madrid vence e pode ser campeão espanhol na próxima rodada. Você imaginou que um dia faria as compras para o seu vizinho? Novos tempos, novos desafios e muita novidade. Vem aí, MasterChef, como você nunca imaginou. 5 milhões de reais em dinheiro vivo. A fortuna estava guardada em imóveis do ex-secretário de Saúde do Rio, preso por corrupção. Fabrício Queiroz deixou o presídio no Rio agora à noite. Com tornozeleira eletrônica, ele já está em prisão domiciliar. A pandemia fora de controle no Brasil. O país chega à trágica marca de 70 mil mortes por coronavírus. O professor universitário e pastor evangélico Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação. Ele divulgou nota defendendo um pacto nacional. E depois de 4 meses fechados, 2 parques da Disney reabrem neste sábado. O Ministério Público do Rio encontrou mais de 5 milhões de reais em dinheiro guardados em propriedades do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Ele foi preso nesta sexta-feira em uma operação que investiga desvio de dinheiro público destinado ao combate do coronavírus. A repórter Laila Alac traz as últimas informações direto do Rio de Janeiro.
Malas com dinheiro em espécie foram trazidas para a sede do Ministério Público do Rio. O valor apreendido passa de 5 milhões de reais. O dinheiro foi encontrado em uma propriedade do ex-secretário Edmar Santos. A Justiça determinou ainda o bloqueio de quase 37 milhões de reais do patrimônio de Edmar em dinheiro público destinado ao combate do coronavírus. A repórter Laila Alac traz as últimas informações direto do Rio de Janeiro. Malas com dinheiro em espécie foram trazidas para a sede do Ministério Público do Rio. O valor apreendido passa de 5 milhões de reais. O dinheiro foi encontrado em uma propriedade do ex-secretário Edmar Santos. A Justiça R$7 milhões do patrimônio de Edmar em valores e bens. Segundo as investigações, o ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro comandava um esquema de fraudes na compra de equipamentos para o combate da pandemia do coronavírus. Edmar Santos deve responder pelos crimes de peculato e organização criminosa. Para o Ministério Público, a prisão preventiva foi necessária para evitar a destruição das provas e a ocultação dos recursos desviados, como mostra a reportagem de Fernando Davi. De boné e capuz para esconder o rosto, Edmar Santos foi levado à cidade da polícia, mas ficou em silêncio durante o depoimento. Preso em casa de manhã, ele vai ficar detido no Batalhão Especial Prisional da PM, por ser policial militar da Ativa. O desdobramento de hoje da Operação Mercadores do Caos indica que Santos comandava um esquema de fraudes em contratos sem licitação para a compra de equipamentos e insumos usados no combate à pandemia. Edmar Santos foi exonerado em maio, em meio aos indícios de corrupção. Mesmo sob suspeita, ele foi nomeado secretário extraordinário de acompanhamento das ações da Covid-19, uma tentativa de blindá-lo da investigação, segundo os promotores. A nomeação foi suspensa pela Justiça. O Ministério Público diz que Edmar Santos continuou exercendo influência na Secretaria de Saúde, mesmo após ser afastado do cargo. Os promotores alegam que a prisão preventiva era necessária para evitar a destruição de provas e a ocultação dos recursos desviados. Edmar Santos vai responder preso pelos crimes de peculato e organização criminosa. No centro da investigação estão contratos para a compra de 1.000 respiradores, pelos quais o Estado pagou 36 milhões de reais. Até hoje, só 52 aparelhos foram entregues e ainda por cima, eles não são adequados para o tratamento da Covid-19. A suspeita do envolvimento do ex-secretário ganhou força após a prisão do ex-subsecretário executivo da pasta, Gabriel Neves, na primeira fase da operação, que confirmou a participação de Santos. E no dia em que o ex-secretário de Saúde foi preso, o governador Wilson Witzel e a primeira-dama Helena Witzel foram ouvidos na sede da Procuradoria-Geral da República sobre o suposto envolvimento do casal nesse esquema de fraudes na área da saúde. Eles já eram ouvidos por aproximadamente 2 horas, quando o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, determinou a suspensão dos depoimentos. O governador Wilson Witzel, ele é suspeito de comandar esse esquema de desvio de recursos de contratos assinados sem licitação, cuja propina seria paga através de honorários advocatícios ao escritório de direito da primeira-dama Helena Witzel. E são essas as denúncias, inclusive, que fundamentam o processo de impeachment contra o governador na Assembleia Legislativa do Rio. E a polícia prendeu 2 empresários que, de acordo com o Ministério Público, têm ligação com o MBL, o Movimento Brasil Livre. A operação investiga a sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, que pode chegar a 400 milhões de reais. A operação do Ministério Público, Receita Federal e Polícia Civil começou nas primeiras horas da manhã e contou com cerca de 40 agentes. Segundo o Ministério Público, o objetivo da operação era combater crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. De acordo com o levantamento dos promotores, as empresas investigadas devem 400 milhões de reais ao fisco. Essas companhias, segundo as investigações, pertencem à família Ferreira Santos, dona da empresa MRL, ou Movimento Renovação Liberal, responsável pela marca MBL. Para o Ministério Público, existe uma confusão jurídica empresarial entre o MBL e a MRL, o que dificulta o rastreamento de doações feitas pela internet, inclusive com o uso de criptomoedas. As sedes da empresa e do movimento, além de outros 4 endereços, foram alvo de buscas. O foco da busca era computadores, telefones,
pendrives, né? E também documentos, contratos. 2 pessoas que teriam ligações com o MBL foram presas. Os empresários Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan. Para o MP, há evidências de que eles participaram de um esquema de blindagem patrimonial do Movimento Brasil Livre. O MBL afirma que os presos nunca fizeram parte de seus quadros. O maior relaxamento da quarentena